Olá, no nosso trabalho falaremos sobre um dos maiores músicos de todos os tempos. Como ele mesmo se definia, um gênio por obrigação. Franz Liszt foi o renomado pianista húngaro, nascido no século XIX e tem uma história relevante, não só como pianista, mas como compositor, ousado, inventivo, um excelente regente e respeitado professor de música. Não podemos deixar de destacar também o fato de Liszt ser reconhecido como o Dom Juan do século XIX e também o fato de ser um dos queridinhos de ninguém menos que Beethoven. Liszt revolucionou o mundo da música, estabelecendo ideias que ainda seguem atuais. Existe até um termo próprio para definir a euforia que as fãs se comportavam nas apresentações do pianista, a listomania. Muitos comparam e falam que até, de certa forma, era mais exacerbada do que mesmo as apresentações do Beatles ou do grande Elvis Presley. Elas enlouqueciam com fios de cabelo, o lenço que o músico utilizava em suas apresentações, e tudo isso era mais ele sabia usar essa ferramenta em seu favor, né? O marketing que ele mesmo fazia. Destacamos também o fato do piano, antes de Liszt, ser usado como instrumento de acompanhamento. E ele fez essa mudança como uma apresentação solo, mudando inclusive a posição do instrumento para que ficasse de lado, para que o público possibilitasse que eles visualizassem suas mãos para valorizar mais ainda a execução das peças apresentadas. Liebestraum número 3, composta no ano de 1850, Sonhos de Amor, é a peça mais célebre de um conjunto de 6 noturnos para piano solo. Essas obras foram inspiradas por poemas sobre diferentes aspectos de amor, refletindo o espírito romântico do século XIX, que buscava expressar as emoções humanas de maneira intensa e profunda. A música a ser apresentada, Consolation número 3, composta no ano de 1849, 1850, faz parte de um conjunto de 6 peças para piano solo. Inserida no contexto do romantismo musical, esta obra reflete a habilidade de Liszt em explorar o lirismo e o virtuosismo do piano. A peça se destaca por sua simplicidade introspectiva, contrastando com as obras grandiosas que caracterizam o estilo do compositor húngaro.
Aos 12 anos, o pai de Franz Liszt fez uma nova tentativa de alavancar seus estudos, mudando-se com a família para Paris, onde logo o pequeno Franz começou a fazer apresentações na França e na Inglaterra, tocando com músicos renomados. O ponto de destaque foi quando Liszt assistiu a uma apresentação do violinista Paganini, que foi a partir dali que ele resolveu que seus estudos seriam ao ponto de tocar da mesma forma que Paganini fazia no violino. Liszt decidiu que faria no piano, dominar cada aspecto do instrumento. Alguns textos sobre o músico tratam que ele fez mais de 1000 concertos por todo o mundo. Ele sempre esteve presente por toda a nobreza, castelos do maior nível de todos os lugares, ele fez apresentações. Então, assim, apesar da sua dificuldade financeira, da sua família, desde o início da sua infância, na luta por conseguir sucesso, logo Liszt ele conseguiu um nível financeiro confortável, né? Inclusive, ele foi responsável por grandes doações para museus, igrejas, escola de música e também ele sempre esteve envolvido em algumas questões. Quando se fala que ele foi o Dom Juan do século XIX, ele teve alguns relacionamentos, inclusive 2 deles, ele foi casado com mulheres que já eram casadas, né? E ele teve esses relacionamentos e, apesar de tudo, de todo o luxo que ele estava envolvido, ele sempre teve uma vida religiosa, que foi ficando mais evidente com o passar do tempo, com a sua idade foi avançando, com a sua velhice. Ele foi procurando um certo abrigo, um acalento na religião e se afastando dessa luxúria, né, que ele viveu enquanto jovem. Ele foi um grande visionário, responsável por grandes inovações no fazer musical e no pensar da arte. Ele publicou nos jornais de Paris um manifesto em defesa da educação musical, com pautas que permanecem relevantes até hoje. Uma observação que é necessário que se faça, que Franz Liszt sempre esteve envolvido com questões artísticas e culturais. Ele foi um grande influenciador para músicos e compositores mais jovens, destacando-se entre esses o apoio a Richard Wagner, que se tornou um grande nome dos músicos também na época, e inclusive tornou-se seu genro. Ele também é reconhecido como um grande visionário das questões relacionadas ao ensino, à legalização musical, e foi responsável por grandes inovações no fazer da música e no pensar da arte. Publicou inclusive no Jornal de Paris um manifesto que já trazia vários aspectos com o intuito de melhorar o nível musical a ser oferecido nas escolas. La Campanella, composta em 1851, é a terceira peça dos grandes etudes de Paganini, um conjunto de estudos virtuosos baseados em obras do violinista, cuja técnica revolucionária e fascinava inspirava músicos do século XIX. Esta peça é uma transcrição e reelaboração do último movimento do Concerto para Violino número 12 de Paganini, que se destaca pelo uso de uma melodia cintilante, evocando o som dos sinos. Musicalmente, Liszt transforma a inspiração violinística em um estudo pianístico de altíssima dificuldade técnica. A peça é escrita em sol sustenido menor e exige do intérprete habilidades excepcionais, com saltos amplos e precisos, passagens rápidas, oitavas e trinados delicados, que imitam o timbre cristalino dos sinos.
música de Liszt é mais famosa do que imaginamos. Mesmo que às vezes o nome do músico não seja assim tão conhecido, mas ela sempre esteve presente, e eu destaco aqui os desenhos do Walt Disney, como Pernalonga e Tom e Jerry. Franz Liszt foi um dos fundadores da nova escola alemã, que buscava uma nova forma de escrita e composição musical. E ele representa um sinônimo desse aprimoramento, né? Ele é o responsável por toda essa mudança, e ele conseguiu fazer isso de uma forma divinal. Alguns utilizam até a palavra que ele, não só divinal, mas também diabólica, devido à complexidade de suas composições. Citam-se que, na sua época, apenas 12 músicos pelo mundo conseguiam tocar as peças compostas por Franz Liszt. Estudo Transcendental número 4, Mazeppa. O estudo transcendental é inspirado nas obras mais dramáticas e desafiadoras da coleção, vivendo o poema de Victor Hugo sobre Ivan Mazeppa, que trata de uma história de um herói ucraniano que, segundo a lenda, foi amarrado a um cavalo e arrastado por vastas paisagens, após ser condenado por um romance proibido. Liszt transforma essa narrativa em uma experiência musical eletrizante. Rapsódia Húngara número 2. A mais famosa do conjunto, é frequentemente associada ao brilho espetáculo do romantismo, estruturadas em duas seções principais, lenta e expressiva, rápida e virtuosística. A peça começa com um caráter introspectivo e melancólico, tipo das músicas húngaras, antes de transformar em uma celebração vibrante e cheia de energia, com saltos amplos, arpejos brilhantes e variações virtuosas. A Rapsódia número 2 tornou-se sinônimo do estilo de Liszt e é, sem dúvida, a favorita dos recitais. Dentre todos os feitos do músico,
que merece destaque entre todos. Uma enchente atacou e destruiu a cidade de Budapeste, e Liszt passou um ano fazendo apresentações, no qual arrecadava grande parcela de dinheiro em virtude do público para o qual ele se apresentava, e todo esse dinheiro ele utilizou para a reconstrução da cidade. Nos seus últimos 20 ou 15 anos de vida, Liszt sempre retornava a Budapeste, onde mantinha um grupo de estudos, né, com alunos que seguiam os seus ensinamentos para a aprimoração e observação de todos o qual ele acompanhava. Então, Liszt sempre foi um grande músico, um grande compositor, grande professor, grande filantropo. Esse é Franz Liszt.